mais espiritual a gente é, mais criamos a nossa realidade. Por que eu falo criamos a nossa realidade? Basicamente a nossa vida, é o que criamos, porque tudo na nossa vida é resultado. O corpo que a gente tem é resultado, onde que a gente mora é resultado. É um resultado de microações que a gente toma diariamente. A realidade nada mais é a vida que a gente conhece, a vida que a gente está construindo a cada dia. E quando a gente não parte para o lado espiritual, né, ou seja, a conexão com Deus, nós deixamos de ser criativo. E a criatividade, ela é essencial para a nossa vida. A criatividade, ela faz com que a gente pense algo a mais. Ela faz com que a gente tenha insights que vai fazer a gente desenvolver a cada dia, que vai fazer a gente realmente ter uma vida ali, digamos que uma vida com mais disciplina, uma vida com mais propósito, uma vida com mais leveza. Eu já quero começar esse vídeo trazendo um dado fantástico, algo que eu descobri recentemente. Você sabia que o seu corpo, o meu corpo, é a mesma matéria que está em uma estrela no universo? Ou seja, a gente é uma extensão da natureza e do universo. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, vou até deixar o link aqui abaixo se você quiser assistir. É um vídeo assim profundo, mas que ele faz muito sentido. Os elementos presentes no seu corpo, como carbono, oxigênio, cálcio e ferro, foram formados dentro de estrelas que existiram bilhões de anos antes do surgimento da Terra. Quando essas estrelas explodiram, espalharam esses elementos para o universo, que mais tarde, foram estudados e realmente essa estrela tem a nossa biologia, ou seja, carregamos poeira das estrelas em nosso corpo. Gente, não tem como não acreditar que existe uma inteligência por trás de tudo isso. Eu não sei se você acredita em Deus ou não. Eu conheço pessoas que não acreditam, mas não tem como, gente. Olha que incrível isso. Ou seja, o mesmo elemento que é o carbono, o oxigênio, o cálcio, o ferro foram encontrados nas estrelas. Ou seja, a mesma biologia nossa. Agora, sobre a natureza. O corpo humano é composto por elementos químicos encontrados na Terra. Cálcio, ferro, magnésio, potássio, sódio e fósforo. Todos esses elementos existem no solo, nas rochas e na natureza. Gente, eu não sei vocês, mas eu já fico emocionada só de entender isso. Somos a própria extensão da natureza e do universo. Tem esse e tem mais vários dados que comprovam realmente que fazemos parte desse sistema perfeito que Deus criou. No vídeo que eu postei eu falo, que somos 70% água, assim como parte do planeta. E caso você não saiba, a Lua, ela influencia nas marés do oceano. E assim, a Lua também influencia as nossas emoções, os nossos sentimentos. Não sei se sua avó ou sua mãe dizia isso, mas mãe falava isso, que a Lua influencia nossas emoções. Eu não acreditava, mas eu passei a acreditar nisso há muito tempo atrás. Que isso faz muito sentido, gente. Somos conectados com isso tudo. Nós precisamos abrir a nossa consciência para partir para o mundo invisível, digamos assim. Nós precisamos expandir a nossa mente para o desconhecido. Nós precisamos sair da nossa bolha e partir para algo muito maior. Eu passei a ver Deus de uma forma diferente. Muitas pessoas acham que conectar com Deus, que é simplesmente somente ir na igreja nos domingos e depois, partindo dali, a pessoa vive a vida normalmente. Mas eu acho que não. Essa parte espiritual nossa, ela tem que ser desenvolvida a cada dia. Literalmente, eu passei a encontrar Deus em tudo. É como se fossem micropartículas que Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Eu consigo enxergar Deus hoje nos meus 2 cachorros que estão em casa. Eu consigo ver Deus hoje nas plantas. Eu olho para o céu, eu consigo ver Deus como se fossem micropartículas. Que Ele não está especificamente em um lugar, mas Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E a cada dia você vai desenvolvendo essa espiritualidade, dessa conexão com Deus. Quando você para de se conectar com essa energia maior, que é a energia que preenche, é essa energia que dá a vida, simplesmente a vida parece que não tem mais sentido, você começa a ficar desmotivada, você começa a ficar desanimada. Eu falo porque eu fiquei 6 meses, 6, 7 meses desconectada de tudo. Tem até o vídeo, eu deixar aqui o link abaixo, que eu postei aqui no YouTube, e eu fiquei desconectada, eu já não fazia mais meu caderno da gratidão, eu jamais não tinha essa conexão com Deus. E parece que minha vida, ela foi sendo desconstruída, ela foi fazendo mais sentido, sabe? Eu entrei num espiral, num loop assim tão estranho, porque eu parei de ter essa conexão.
Eu falo que nossa vida são pilares, né? A gente tem, né, a parte física, né, que é o nosso corpo, o que a gente alimenta. A gente tem a nossa parte mental, que é nosso desenvolvimento, nosso intelecto. Temos a parte também que é os relacionamentos com as pessoas, com a pessoa que a gente vive. Temos a parte, né, espiritual, que é essa parte. E se a gente não estiver bem alinhado, essa parte espiritual, é como se as outras não fizessem sentido. É como se as outras, entendeu? Como se esse pilar fosse o principal. Como não? Ele é o principal. E aí esse pilar ele fica aqui, parte espiritual. E ele vai sendo suprido por essas cargas. Por quê? Automaticamente, quando você está conectado com Deus, conectado com essa força suprema, você sente vontade de melhorar cada dia. Você tem ânimo para fazer algo diferente, você tem ânimo para treinar, você tem ânimo para viver, você sente motivação, você sente êxtase em tudo isso. Eu parei de me preocupar com o amanhã, de ficar ansiosa, de pensar como é que seria quando eu me conectei com Deus. Me entreguei de fato a minha vida, entreguei tudo a Ele. Eu falo que a ansiedade nada mais é que a falta de ação. E esse movimento, essa criatividade, ela nasce quando você está conectado com Deus, conectado com a parte espiritual. Assim, não tem outra coisa que preenche isso a não ser a parte espiritual. Em muitos momentos da minha vida eu senti Deus direcionando. Por exemplo, eu estava no emprego mais ou menos 3 anos atrás, que me deu intuição, a vontade de sair. E não tinha nada planejado, eu não tinha nem pensado em outro emprego, mas me deu essa vontade, esse desejo inesperado. Se você sentir esse desejo, essa ação de fazer algo, faça, é Deus te direcionando. E eu senti, eu falei, eu vou sair. Não tinha nada planejado, não tinha outro emprego em mente, simplesmente eu saí. E aí as coisas começaram a alinhar, as oportunidades foram se abrindo. E eu fui ficando mais criativa para mim estudar algo diferente. Então isso veio através da intuição que eu tive, da conexão com Deus. Então eu estava conectado com Deus, veio a intuição e eu agi. Precisamos ter um movimento, a ação. Não adianta se conectar, pedir, mas quando aquele desejo vier, você não tem a coragem de ter esse movimento. E sem a ação e movimento, a nossa vida continua igual. Porque muita gente tem essa conexão, pede a Deus, pede, mas a pessoa não tem essa coragem de agir. Então, precisamos ter fé, precisamos ter esse movimento e saber que Ele está no controle, eu estou fazendo a minha parte e Ele fará a dele. Isso é ter fé. Quando você sente amor genuíno, puro, participar de algo tão inacreditável, de algo assim tão incrível, que eu falo que é algo só sentido, você pega amor a isso. E com amor, eu falo que tem até uma frase, né, do Interestelar, e eu te recomendo fortemente você assistir esse filme. Tem uma frase que ele fala: o amor, ele transcende o espaço e o tempo. O tempo, literalmente é isso. O amor é algo assim inacreditável. Você entende que você não está aqui em vão, você entende que você tem um propósito muito maior. Infelizmente, as pessoas estão vivendo muito no modo automático. Elas não estão parando para ouvir sua verdadeira essência, se ouvir. As pessoas ouvem qualquer coisa pela internet, elas ouvem qualquer pessoa, mas menos a si mesmo. Temos um poder tão grande, que Deus nos proporcionou, mas infelizmente a gente está deixando isso morrer a cada dia. Quanto mais espiritual a gente for, mais criamos a nossa realidade. Precisamos criar a nossa realidade. Precisamos fazer a nossa própria história. Não podemos deixar, seja lá o seu passado, o que tem acontecido com você, tomar parte de uma vida, de um presente que Deus te deu. Hoje já é o dia mais importante da nossa vida. Quantas pessoas não acordaram hoje? Eu sei que isso é clichê, mas o óbvio precisa ser dito. Muitas pessoas não acordaram hoje, muitas pessoas estão acamadas, muitas pessoas estão vivendo em países de guerra. E se a gente está aqui hoje, a gente tem essa oportunidade de honrar isso. Eu acredito plenamente nisso. Uma frase que eu gosto muito que diz, né? Quem teme o bobo não vive o extraordinário. Às vezes você pode achar que é bobo, né? Por exemplo, essa conexão com Deus, eu gosto muito de fazer meditações. É algo muito poderoso. Eu colocar um fone, né, com música mais calma, e sair um pouco dessa bolha que se vive e partir para o universo, por exemplo. Me teletransportar para outro lugar. Pensar, por exemplo, que eu estou em uma montanha tão linda, vendo o pôr do sol com a montanha, né? E essa montanha grande tem uma cachoeira com água descendo. Então você sai um pouco do lugar que você vive, você parte, você expande sua consciência.
E você começa a criar coisas desse tipo, você vai conectando em outras conexões que talvez não, o seu consciente não te levaria. Então você precisa partir para o inconsciente. E quantas vezes eu não virei de frente o espelho e falei, né, afirmações positivas, que eu sou abençoada, eu sou grata, eu sou próspera. E naquele início parecia bobo, eu não acreditava. Mas hoje eu acredito porque a repetição, quanto mais você repete aquilo, mais você acredita. Somos seres adaptáveis. Mente é o mal do século, é a ansiedade. Porque as pessoas estão cada vez se desconectando com elas mesmas, não estão sabendo realmente quem são. Está existindo uma crise de identidade muito grande. Se você for olhar de uma pessoa que tem ansiedade, essa pessoa não alimenta bem, essa pessoa não faz o exercício, essa pessoa não tem hábitos saudáveis, quer ler, quer escrever, quer praticar meditações, gratidão. Então, você vai olhar a vida, né, o hábito dessas pessoas, ela não tem esse tipo de hábito. Eu falo porque eu já fui ansiosa, eu não tinha esse tipo de hábito. Mas esse vídeo aqui deixou uma mensagem muito importante para você. Ouça mais a sua intuição, ouça mais o que está no seu íntimo. Tenha essa conexão, já repeti várias vezes nesse vídeo, mas tenha essa conexão com o espiritual, porque ele vai suprir em todas as áreas da sua vida. Pense Deus de uma forma diferente. Veja Deus como se fosse partículas que está ao mesmo tempo em todo lugar. Pesquise mais sobre a natureza e o universo e você vai perceber que somos a extensão de tudo isso. Ao conectar com isso, você encontra Deus. E ao encontrar Deus, você se encontra.